Seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje nós vamos trabalhar com um formato diferente de aula e juntos nós vamos fazer uns desdobramentos da nossa lição, né? Que ela é emocionante do começo ao fim. Toda vez que eu olho para ela, eu penso, mas que lição incrível. Por quê? Todos os temas que nós já estudamos agora, eles estão numa ordem lógica, para que você possa entender de uma forma muito fácil a sequência das coisas. Então, nada sobrepõe a nada e a gente pode usar muitas coisas que são da aula passada para complementar essa, e da próxima podemos usar essa para complementar a próxima. No caso, a aula passada foi sobre a doutrina do pecado, o pecado original, né, a origem do pecado. E nós fizemos uma comparação entre a raiz de Adão e a raiz de Jesus Cristo. E nós podemos trazer essa comparação para essa aula também. E nós podemos usar sobre a primeira criação e a segunda criação. Então, a primeira criação é a de Gênesis 1, e Deus criou todas as coisas e viu ele que era bom. E a segunda criação é a que o Evangelho de João vai começar a falar sobre a grandeza de Deus, né, que encarnou numa pele humana, se fez homem, mas nunca deixou de ser Deus. Então ele vai falar de uma segunda criação aqui. E o agente das duas criações era a palavra de Deus. Por isso que aqui no Evangelho de João ele fala do verbo. O que é um verbo? Nós vamos falar tudo isso aqui nessa aula hoje, tudo bem? Primeiro, hoje nós vamos trabalhar com a sequência de slides, ok? Então, eu vou olhar aqui no meu computador, mas você vai ver aqui os seus slides, é uma forma visual diferente. Lembrando, eu estou falando com você com o pressuposto ou que você está me assistindo para aprender alguma coisa, mas a nossa base é a lição. Então, nós vamos trabalhar aquilo que a lição diz e fala, não fugindo muito, para que você não se perca, tá? Então, eu trabalhei uma coisa mais visual, né? Lembrando mais uma vez que a gente não vai aprofundar, até porque a gente tem pouco tempo. Então, a gente vai dar uma pincelada em algumas coisas que são muito importantes. A aula de hoje, quem é Jesus Cristo, a sua própria lição também vai dizer que é mais conhecida como uma doutrina bíblica que nós aprendemos na matéria de disciplina sistemática, né? Que é a doutrina de Cristo, ou cristologia, tudo bem? Então, sobre diversas doutrinas, né? Temos a da aula passada, a doutrina do pecado, hamartiologia, né? Então, enfim, são várias. A próxima a gente vai aprender a doutrina da salvação, a aula de número 6. E assim nós vamos acrescentando, ok? Tá, primeiramente, a gente tem até alguns objetivos da lição, a gente tem esse texto, primeiro de tudo. Vamos trabalhar primeiro a nossa lição, para você ver o que você tem, para você não fugir muito do que está aqui. Se você tiver de posse uma caneta, um papel, algo que você possa marcar isso, é muito importante que você marque. Por quê? Existem inúmeras coisas que nós vamos falar aqui hoje que não está na sua lição, mas que vem a somar, vem agregar ao seu conhecimento para que você possa, então, às vezes até responder alguma pergunta com muito mais qualidade. Mas a minha intenção é que você guarde tudo isso no coração para que você viva também. Eu até separei uma conclusão diferente, mas isso a gente vai por etapas, ok? Então, nós temos a leitura em classe, que é Mateus no verso 1, e a gente tem o centro que a gente vai usar, que é o centro que a gente usa em Cristologia, sempre começa com essa pergunta. Então, a primeira eu vou separar aqui a lição para vocês entenderem, tá? E depois eu vou dar uma pincelada pegando esse versículo, Mateus 16, tá? E esse versículo que é o nosso tema-chave, né? Que é João 1:1. Eu vou trabalhar João 1 até o verso 4, só para vocês compreenderem melhor, tá? Mas olha só, a primeira parte da sua lição vai estar escrito assim, no tópico 1, né? Vamos seguir aqui a ordem lógica da lição e depois a gente dá uma comentada por cima, tá? Mas o tópico 1, pessoa, obra de Jesus Cristo, né? Qual era a sequência da pessoa e da obra de Jesus Cristo? Aqui nesse tópico,
de uma forma bem condensada. Ele pegou várias coisas e comprimiu ali, mas ele está falando da pessoa, do que Jesus veio fazer, da sua obra, da morte e da ressurreição de Cristo. Ele fala até de alguns atributos de Deus, que ele era homem, mas nunca deixou de ser Deus. Então fala de alguns atributos de Deus presente aqui em Jesus Cristo, que também é Deus, ok? Ele e o Pai são um, diferentes, distinto em pessoa, mas igual e semelhante em essência. E nós vamos ver isso mais pra frente, tá? Então ele trabalha isso, a humanidade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, trabalha a morte de Jesus Cristo, a importância, e a ressurreição. Esse primeiro tópico vai falar sobre essas 4 colunas, ok? Bem condensadas aqui. Tanto que ele vai pegar vários versículos. Eu aconselho você, quando você estiver estudando em casa com tempo, conforme você vai lendo a lição, porque só lendo assim talvez você não vai aprender muita coisa, mas você pode abrir todos os versículos que se encontram aqui para saber exatamente o que eles dizem. Essa é a forma mais incrível que você pode aprender, convidando o melhor professor, o Espírito Santo, para estar com você. O tópico 2, nem todos os caminhos levam a Cristo. Esse tópico ele vai falar sobre alguns caminhos, tem 3 opções aqui de caminhos que não levam a Jesus, tá? Porque Jesus é o caminho. A intenção desse tópico é o seguinte: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só por ele você chega ao Pai, só por ele você é salvo. Jesus é o caminho. Então o centro desse tópico 2 é exatamente isso: Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é que dá vida. Então não existe outro caminho senão por ele. A pergunta que você pode deixar aqui para os seus alunos é exatamente a seguinte: se você não tem caminho nenhum na sua vida, se Cristo não é o primeiro na sua vida, se Cristo não é reconhecido, né? Se você não reconhece o sacrifício, a morte, que ele é ressurreto e glorificado, se você não reconhece nada disso, nem ele como caminho, qualquer caminho que vier à sua frente é um caminho válido. Então, para quem não tem destino, qualquer caminho serve. Então, essa aqui é o grosso do tópico 2. Para quem não tem um destino, para quem não tem um propósito, para quem não tem um objetivo final, para quem não tem objetivo final, para quem Cristo não é o objetivo final, qualquer caminho nessa vida serve. E aqui está um grande perigo, uma grande cilada. Ok? Você pode desdobrar aí com seus alunos, é até legal, porque isso faz com que as pessoas acordem, né? Você pode começar a perguntar, já que são alunos, sempre mentaliza o nível dos seus alunos. São alunos de 14 a 17 anos, de 15 a 17 anos, começa a perguntar para eles que tipo de caminho seria um caminho que não agrada a Deus. Se você está longe de Deus, que caminho seria errado tomar? Por quê? As pessoas pensam várias coisas diferentes e é legal saber na mente delas como que seria um caminho que não leva a Deus. Eu passar tantos tempos no celular, ou eu matar algumas aulas, são caminhos que não levam a Deus. E assim você pode ir, mas sempre trazendo tudo isso, você não pode se esquecer disso, você é professor, para o mundinho dos seus alunos. Os seus alunos ainda são alunos que estão no ensino médio, tudo bem? Então traga isso para o mundo deles. Então, esse é o maior desafio, pegar todo esse ensino e transmitir para uma pessoa, né, seja ela de qual faixa etária ok? E o tópico 3 é um tópico que nós também vamos trabalhar aqui na questão do slide, tudo bem? Então, vai estar escrito assim no tópico 3, Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Esse tópico, ele vai trabalhar com a questão da divindade e da humanidade de Deus, né? O tópico número 1, ele vai citar algumas coisas, de a grosso modo, é como se fosse uma grande introdução. E aqui no tópico 3, ele vai fazer essa distinção entre a divindade e entre a humanidade de Jesus Cristo, tudo bem? Aqui, principalmente,
Ele vai começar a dizer às pessoas que não acreditam que ele é verdadeiramente homem e Deus. Eles acreditam que Deus pode ser um grande profeta, uma alma que evoluiu muito, mas mesmo assim não era Deus. Então, diversas religiões acreditam muitas coisas, mas não na divindade, como o adventista, né, como o kardecista, como até o catolicismo, né, enfim, os mormons também. Enfim, tem tantas religiões que acreditam, o budismo, né, que Deus não tinha divindade completa, né, que ele não poderia ser completamente homem e completamente Deus. Mas nós vamos ver isso nessa aula também de uma forma assim bem rápida, só para você entender a grosso modo, tá? Eu aconselho você, professor, que se você quiser se aprofundar nessa matéria, você pode comprar alguns livros, tá? Ou é algo que você precisa ter. Algo que nós precisamos saber é justamente o que nós estamos aprendendo aqui. Perguntas que norteiam a nossa vida, tá? Mas nos fazem viver em um lugar em Deus que você não sabia que você poderia viver. Tudo bem? Então, é justamente isso. Você pode adquirir, né, exemplares, livros de teologia sistemática, tem cursos simplificados e profundos, até de graça no YouTube, para você se aprofundar. Porque se você segue a Jesus, mas não sabe quem você segue, como que você pode estar com ele e viver debaixo do seu reino se você não sabe como viver? Não sabe quem você segue. E não sabe os benefícios e os deveres. Porque para seguir Jesus, quando ele diz, larga tudo e me segue, ele está dizendo, existem bônus em me seguir. Mas você também vai ter deveres. Então calcula quanto custa antes de me seguir. Então, gente, é importante você se aprofundar nessas coisas, mesmo essa lição acabando. Isso são alicerces que sustentam uma vida cristã de verdade, ok? Então, passando para a nossa aula de hoje, a gente vai começar justamente aqui hoje com o tema Quem é Jesus Cristo? Eu preparei aqui para vocês, mas a lição de vocês fala sobre muitas coisas, a gente deu aqui uma bisolhadinha, foi legal. Agora eu preparei de forma assim bem introdutória para vocês, tá? Algumas coisas que são extremamente importantes, tudo bem? Então, olha só, eu vou ler para vocês. No slide número 1, é uma introdução bem gigantesca que eu preparei para vocês. Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar com aqueles 2 versículos que eu falei para vocês. Nós vamos trabalhar em cima desses 2 versículos, Mateus 16, 16, 17 e João 1, do 1 ao 4, mais ou menos, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa pergunta. Quem diz ser o Filho do Homem? Quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos, ei, quem diz que o povo diz que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Tá? E depois a gente vai trabalhar em cima do Evangelho de João. Porque João, ele, diferente dos outros evangelistas, ele não vai falar sobre... como é que eu posso explicar? Ele não vai falar sobre a árvore genealógica de Jesus e de onde ele veio, né? Então, tem 2 dos evangelhos que falam muito bem sobre a árvore genealógica de Jesus e tudo mais e tudo mais. O outro evangelho destaca mais os milagres de Jesus e tudo mais, mas João, separado de todos os 3, ele é o único que ele vai falar de Jesus como sendo verdadeiramente Deus. Então, João, quando ele escreve o evangelho, ele quebra essa barreira do terreno e ele mostra um Jesus que é divino. Então, ele mostra em todo o evangelho, já começando, né, com a divindade de Jesus. Esse é o propósito do evangelho de João, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho isso aqui, bem a grosso modo, ok? Então, vamos lá, muito bem. Toda a discussão, você pode acompanhar aqui comigo, toda a discussão deste tema, que é a doutrina de Cristo, Cristologia. Então, toda a discussão desse tema da doutrina de Cristo parte da resposta que se dá a essa pergunta que se encontra no livro de Mateus, no verso 16. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a crença, aquilo que nós acreditamos, ok? E a crença de o verbo era Deus. Então, essa é uma resposta muito objetiva que João já dá no primeiro verso do evangelho dele, tudo bem?
e o Verbo era Deus. E essa pergunta dá-se a resposta de Pedro solenemente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao que Cristo respondeu: Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Você entendeu esse trocadilho? Então, a primeira coisa que você deve observar aqui é que o quê? Que você só consegue entender, compreender, conhecer a Deus por uma espécie de revelação. Hoje nós somos meio que mortos espiritualmente. Você aprendeu isso na aula passada. Se você não aprendeu, eu convido você a olhar a aula passada, tá? Mas nós somos mortos espiritualmente quando o pecado entra no mundo, se esgueira, né, por toda a criação e trazendo junto consigo a morte, tá? E nós tivemos uma morte espiritual. Então, a partir deste momento, nós somos incapazes de discernir as coisas espirituais. Como Jesus também é um ser, é uma pessoa agora espiritual, nós somos incapazes de entender quem ele é completamente, entende? Nós somos incapazes de entender grandes coisas, tanto daquilo que está escrito, quanto daquilo que ele é realmente. Então, nós só conseguimos entender, compreender de verdade essas coisas por revelação. Nos dias de hoje, revelação depois que ele morre a partir do Espírito Santo. Tudo bem? Então é exatamente isso. Ele pergunta para os seus discípulos: quem diz ser o Filho do Homem? O Evangelho de João responde: ele é o Verbo e o Verbo era Deus. Tudo bem? E a resposta se dá àquilo que Pedro fala, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde automaticamente: essa resposta aí não é sua. Essa resposta foi meu Pai que está no céu que te revelou. Então, nós aprendemos primeiramente que para você conhecer a Deus, você precisa de uma revelação. Nos dias de hoje, a partir pelo Espírito Santo, tá? Então, vamos continuar. Aqui, gente, no tópico 2, deixa eu ler aqui para vocês. Mateus 16. Então, a revelação de Cristo não ocorre por canais humanos e naturais, mas é produzida, é um produto da revelação divina através de vidas transformadas pelo Espírito Santo. Gente, perceba, para o Espírito Santo transformar a vida de alguém, ele precisa habitar na sua vida primeiro. Então, você jamais vai ter uma revelação sobre quem é Jesus Cristo se você não aceitar Jesus Cristo primeiro. Então, você primeiro passa por uma conversão, onde você aceita Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida, reconhece a sua obra, redentora na cruz, e então o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, e Ele transforma. Então, a partir dessa transformação na sua vida, você tem uma revelação divina de quem é Jesus Cristo e um pouco mais da obra que ele fez. Você enxerga isso com uma qualidade melhor. É como se você tivesse uma venda nos olhos, é como se você tivesse uma espécie de cegueira espiritual e o Espírito Santo viesse e fizesse você enxergar as coisas que estão na sua frente. Tudo bem? Eu ia deixar isso mais pra frente, mas eu espero que você entenda isso em nome de Jesus. A gente vai entender isso aqui quando a gente fala que o Verbo era Deus e estava com Deus. Isso significa que o Verbo é eterno. Mas você vive uma realidade, tudo que você vive à sua volta. É por isso que o centro é Deus. Se Cristo já existia muito antes de todas essas coisas, isso significa que tudo que você vive ao seu redor é uma realidade que não é sua, não é minha. Você vive uma realidade das coisas que é dele. Você vive uma realidade das coisas que é dele. Então, gente, quando você tira Deus do centro, você para de viver uma realidade eterna, você vive uma realidade de um reino que deste mundo é Satanás. Então isso é muito perigoso. Eu só queria entrar porque na verdade isso é um alerta muito grande. Se você for parar para pensar, qualquer coisa que não seja a realidade de Deus para sua vida, com certeza, se não é dele, vai ser do diabo. Então, gente, é claro que o diabo não precisa fazer grandes coisas, né? O ser humano por si só, ele não é inocente. Ele faz coisas más também. Mas olha só, aqui no seu tópico 3, você lembra que a gente falou
sobre Jesus verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele vai trabalhar essas questões e ele vai trabalhar em cima algumas pessoas, até mesmo algumas religiões que não acreditam que Jesus é verdadeiramente Deus, tá? Mas eu quero te dizer algumas pessoas na Bíblia, eu separei aqui para vocês, para te mostrar que aos olhos de algumas pessoas, quem era Jesus Cristo aqui na Terra. Tudo bem? Então, olha só, para João Batista, isso está aqui para vocês verem. Para João Batista, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os samaritanos que o viram junto ao poço de Jacó, ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Para a Maria Madalena, ele é o meu Senhor. Para Tomé, ele é Salvador e Deus meu. Para o apóstolo Paulo, ele é aquele que subsiste nele mesmo. Para o escritor da Epístola aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, ele é o sumo sacerdote, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito para os altos céus. Gente, essa descrição da Epístola aos Hebreus é como você enxergar quem era Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então, olha só como ele era enxergado no Antigo Testamento. Ele era o sumo sacerdote, santo, inculpável, sem máculas, separado dos pecados e feito para os altos céus. É assim que as pessoas do Antigo Testamento tinham vislumbre de quem era Jesus e quem era o Messias que viria. Essa descrição do Antigo Testamento. Para Deus Pai, ele é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E para os seres celestiais, ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E você pode deixar essa pergunta, eu deixo para você e você pode deixar para os seus alunos e para quem você quiser. E para você, quem é Deus? Se você for parar para perguntar isso, quem é Deus? Quem é Jesus na vida das pessoas? Você vai se impressionar muito. Por quê? Porque para as pessoas em si, Jesus é aquilo que ele fez ou aquilo que ele faz por ela. Então, para mim ele é, por exemplo, me curou do câncer. Nossa, para mim ele é meu salvador, me curou do câncer. E às vezes as pessoas ficam presas só naquilo que Deus faz. Deus me tirou de uma miséria. Deus me deu um emprego. Deus fez. Jesus fez várias coisas. Mas as pessoas só ficam naquilo que ele fez. Jesus é tudo, em todos. Então você precisa encontrar vários adjetivos do que é Deus para não viver só em um. Deus pode fazer muitas coisas por você. Que você deve muitas coisas a Ele, inclusive agradecimento por tudo que Ele fez na cruz, inclusive, né? E depois você vai crescendo em cima disso. Existem lugares em Deus que a nossa lição, na conclusão dela, vai dizer assim, ouça o conselho do apóstolo Pedro. Antes de todas as coisas, gente, pensa antes de tudo na sua vida, crescer na graça e no conhecimento pelo nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Por que crescer primeiro na graça e depois no conhecimento? Porque quando você entende a graça de Deus, a graça é o que sustenta o pecador no seu pecado, na sua raiz pecaminosa, para que ele possa viver em comunhão com Deus. Mas muitas vezes as pessoas não têm noção disso. E por causa disso elas não vivem em comunhão. Então não adianta a graça te sustentar e você não querer ter uma comunhão com Deus. Ok? Se você não tem uma comunhão com Deus, você não cresce em conhecimento. O que é crescer em conhecimento? A nossa lição, ela vai dizer que você sai de um reino das trevas, que é o reino de Satanás, que é o rei desse mundo, e você vai para um reino de luz. Então, antes de ser uma batalha entre o bem contra o mal, quanto muitas pessoas pensam, isso aqui é uma batalha entre a ignorância, entre a mentira e a verdade. Então, Jesus é a verdade. Quanto mais você tira tempo para conhecer quem é Jesus, menos você vive num cativeiro de ignorância e mentira que o diabo te oferece todos os dias. Você vive realidades, lugares em Deus que Ele preparou para você viver ainda aqui nesse plano, ainda aqui nessa vida, ainda aqui nessa terra. Então você traz literalmente pedaços do céu para a terra e você vive lugares em Deus ainda aqui, conforme você vive em comunhão, conforme você conhece a Deus. Por isso é tão importante
você conhecerá Deus. Tudo bem? Você pode deixar essa pergunta aqui então para os seus alunos também. Ok? Então, a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo é, sem dúvida, um dos maiores mistérios dessa doutrina cristã. É um mistério profundo, né? Cada pessoa pensa uma coisa e diz uma coisa, tudo bem? Mas a gente fica com o que a Bíblia diz. Então, Deus encarnou-se em Cristo para que o seu próprio corpo pudesse levar à cruz as penalidades às quais você e eu estávamos sujeitos. Se você quiser saber mais sobre esse tópico, eu deixo a referência de Isaías 53. São 12 ou 13 versinhos, é bem rapidinho, mas você vai entender melhor onde que encontra isso na Bíblia, tudo bem? E voltando aqui para o nosso slide, essa aqui é como se fosse uma conclusão zona, né? Então, a revelação do que Cristo foi, fez e fará brota sobrenaturalmente de Deus através de um coração convertido e de uma alma salva, que mantém contato interrupto com Deus. Quanto maior a revelação que você tiver da pessoa e da obra de Jesus Cristo, mais útil você será na obra que Deus tem redentora aqui na Terra. Tudo bem? Então, olha como é importante você conhecer cada vez mais e mais, não só a pessoa quanto a obra, e viver em lugares que Ele mesmo planejou para mim, para você, aqui mesmo nessa terra. Então, a conclusão da nossa revista fala exatamente isso, né? Crescer, então, na graça, porque a graça sustenta a vida do pecador para que você possa, então, viver em comunhão com Cristo, né? Enquanto você vive em comunhão, você conhece mais a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você... É como se você... Você lembra que eu falei que nós temos uma espécie de com a queda, nós temos uma interrupção no discernimento das coisas espirituais. Enquanto mais você conhece a Deus, mais o Espírito Santo, né, faz com que você enxergue, compreenda, discirna as coisas espirituais, que você sozinho é incapaz de fazer qualquer coisa desse nível, tudo bem? Então, olha a importância. E assim mais você é uma peça-chave nas mãos de Deus para a obra dele. Então, dedique-se em conhecer a Deus. Eu vou voltar aqui ao slide só para você ver uma coisa. Lá no nosso segundo slide estava dizendo assim, ó. Cristo em Cesareia de Filipe vai dizer assim: quem diz ser o Filho do Homem? E então, Pedro tem uma revelação do próprio Deus que diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E ao que Cristo responde para Pedro o seguinte: não foi carne nem sangue, mas quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. A sequência desse texto vai dizer o seguinte: depois que Cristo diz isso, toda vez que nós temos uma revelação sobre quem Cristo é, a gente aprendeu que a gente só pode saber disso por revelação, ok? Mas toda vez que você tem uma revelação de quem Cristo é, Cristo também revela algo sobre a sua identidade. Então, aqui no caso de Pedro, ele fala: tu, né, Pedro Bar-Jonas. E aí ele vai continuar falando coisas sobre quem é Pedro. Então, toda vez que você se aprofunda em conhecer a Deus e ele se revela para você, junto com isso ele revela quem você é. Então, para você viver de uma forma muito mais qualificada que nessa vida, né, sendo uma pessoa autêntica e singular que Deus criou você para ser, conheça a Cristo e você conhecerá a si mesmo. Tudo bem? Então, é igual, tem um professor que sempre fala, tem algumas pessoas que nascem originais, outras morrem cópia. Então, para você não morrer cópia, conheça Cristo. Mas vamos passar agora para o segundo trecho da nossa aula de forma bem rápida, tá bom? Que é o trecho do no princípio. Vamos agora para o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, como está aqui no nosso slide, João 1, no verso 1. Então, aqui a gente tem que João, ele vai, diferente dos outros evangelhos, fala da divindade de Deus. Então, ele fala de um Deus que se veste de pele de homem e habita entre nós. Encarna como homem e habita entre nós. Então, ele fala de alguém que era um ser transcendente, mas deixou de lado para virar um ser imanente.
de alguém que era totalmente infinito, mas entra então nos limites daquilo que é finito, tudo bem? De alguém que era eterno, mas invade o espaço do nosso tempo e vive a limitação dos nossos tempos, ok? Tudo isso de alguém que vestiu pele de homem e habitou entre nós. E aqui nesse trecho eu separei então 6 observações que a gente pode ter então sobre esse pequeno verso. Você lembra que eu falei para vocês que a gente ia ler um pouquinho mais do que o verso 1? A gente vai ler até o verso 4, para ser mais específico e para ficar um pouquinho melhor, tá bom? Então, no verso 1 a gente tem o primeiro tópico. Em primeiro lugar, o verbo é eterno. Então, no princípio, como diz o texto, no princípio era o verbo, tudo bem? Então, ele coloca o verbo que era Cristo quando tudo começou. Então, no princípio, muito antes de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1, o verbo já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada e antes que o tempo começasse. Ele é antes do tempo, tá? Ele é o Pai da eternidade. Tudo bem? Ali no nosso tópico 2, né, no segundo lugar, o verbo é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza, como diz aqui. Então, o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus, no verso 2. Então, antes da criação do universo, né, dos recônditos da eternidade, o verbo desfrutava plena comunhão com Deus Pai. Então, a expressão que a gente fala no grego, face a face com Deus, traz essa ideia. Deus Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas distintas, estão unidos em inefável união. Estão distintas em comunhão profunda, com o mesmo propósito, sempre, sempre. É algo que é difícil de a gente compreender assim de cara, tudo bem? Em terceiro lugar, o Verbo é divino. Como diz o texto, o verbo era Deus. Então, o verbo não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus Pai, né, e inventado por ele com autoridade para destruir ou vencer o pecado. Ele mesmo é Deus. O verbo é Deus, coigual com o Pai. Então, João agora trata da natureza do verbo. E o verbo é divino. Em quarto lugar, o verbo é criador junto com Deus. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi feito, nada se fez, né? Nada existiria. Então, tem razão em dizer que o verbo não é uma parte do mundo que começou a existir no tempo. O verbo estava com Deus na eternidade antes do tempo. O verbo é Deus. O verbo é o agente divino na criação do universo e foi ele quem trouxe à existência as coisas que estão existindo e existem hoje. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. O verbo é a palavra criadora de Deus por meio de quem todas as coisas foram feitas, tantas as visíveis quanto aquelas que nós não podemos ver. Tantas as coisas terrenas como as coisas celestiais também. Em quinto lugar, o verbo é autoexistente junto com Deus. Então, a vida estava com ele e ele era a luz dos homens. Então, todas as coisas, todos os seres existiam no universo e foram criados por meio dele. E isso não tem vida sem si mesmo. Ok? Então, só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. Por isso, o verbo é autoexistente, já que o verbo é Deus. Tudo bem? E por último, em sexto lugar, o verbo é a luz que prevalece. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Enquanto onde a luz chega, ela espanta as trevas e a luz desmascara, né, distrai e dissipa as trevas. Então o mundo está em trevas porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Lembra que nós falamos que nós somos transportados do reino das trevas para o reino de luz? Mais ou menos isso. Mas onde Jesus se manifesta salvificamente, porque ele salva as pessoas,
as vendas dos olhos são arrancadas e os cativos são transladados do império das trevas para o império de luz. Então, gente, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você vive na sua luz, quanto mais você conhece os seus caminhos, mais você sai de vários cativeiros que o diabo tem contra você. Então não é só um cativeiro, são os cativeiros, ok? Por isso que é importante nós conhecermos a Deus. Ainda mais sem os nossos slides, eu tenho anotado de muito tempo atrás, mas eu vou falar para vocês, tudo bem? Eu vou ditar para vocês sobre um pensamento sobre o que é esse verbo, o que é a palavra de Deus. Porque tanto no princípio do mundo, em Gênesis 1, quanto em João 1, que fala desses mundos distintos, que nós vimos muito bem na aula passada, né? Tanto num quanto o outro, o agente da criação era a palavra de Deus. Tanto em Gênesis 1, e Deus criou todas as coisas pela sua palavra, que só existem duas coisas que Deus cria com as suas próprias mãos, que é o homem e a cidade onde nós vamos habitar, a Nova Jerusalém, e ambos ele habita. Tudo bem? Isso ele criou com as suas próprias mãos. O resto ele criou com o poder da sua palavra. Então, o que é um verbo? O verbo é algo que explica quem você é. Quando sai, ele cria ação. Faz. Eu vou dizer assim para você, ó. É uma coisa muito interessante. Eu acho que Jesus, chamado a palavra de Deus, porque se você pensar sobre o que é uma palavra, o que é esse verbo, é algo que expressa quem nós somos de uma maneira que nada mais o faz. Nada mais o faz, para que quando falamos, quando as palavras saem, elas revelam quem nós somos. E eles dizem às outras pessoas o que gostamos, o que pensamos, o que acreditamos, o que consideramos querido. Eles expressam, né, posse do que nós somos interiormente. Então, se houvesse uma palavra que Jesus fala, nos mostra, né, que nos diz o que Deus é, o que é essa palavra de Deus e o que é esse verbo, acho que se fosse para descrever em uma palavra, seria exatamente essa: vida. Que Deus é a vida de todo mundo e que Deus dá a vida a todos. Então pense na abertura do Evangelho de João. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. Você provavelmente reconhecerá um eco no livro de Gênesis, porque Gênesis começa no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio do livro da Bíblia, Gênesis também começa com a criação. Bem, o começo do Evangelho de João também começa com a criação. No princípio, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Essa foi o começo com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz de todas as pessoas. Então, quando João pensa no começo, vou botar para cima. Quando João pensa no começo da história que ele quer contar, ele não apenas lembra do livro de Gênesis, com a criação do mundo, mas simplesmente diz que isso sobre a vida. Então, a vida que vem de Deus e é encarnada na pessoa de Jesus, não apenas as coisas que Jesus mostra, que ele é a vida de Deus, mas a palavra que ele fala também são as palavras da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta para as ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Então, não só o que ele fez, mas tudo o que ele fala também ecoa a vida. Observa que todas essas imagens são sobre vida. O pão que alimenta, a ressurreição que dá vida, uma videira que dá vida aos galhos, um pastor que protege as suas ovelhas. E é isso que Jesus quer que saibamos, que ele quer que saibamos que uma coisa sobre Deus, que Deus é um Deus de toda a vida. E que ele vem de Deus e de toda
a vida, e que o que ele fez com a vontade de Deus Pai é trazer vida ao mundo em suas ações e também em suas palavras. Outra da ênfase do Evangelho de João, que percorre, penso eu, todo o Evangelho, é que essa é uma história sobre Jesus para todos os tempos e lugares. Então, sim, está narrando um homem que já viveu há muito tempo na Galileia, na Judéia, e fez muitas coisas naquela época, mas isso que João quer dizer, o que ele veio para dar e fazer pelas pessoas naquela época, é o que ele dá e faz pelas pessoas exatamente agora. O que ele fez na pessoa é o que ele faz ainda pelas pessoas hoje. Então, quando você lê o Evangelho e vê tudo o que ele deu às pessoas, cura, alimentação, amor, comunhão, comunidade no Espírito, lembre do seguinte, de que esses são dons que ele ainda dá. E que, acima de tudo, o presente que ele dá é o presente de si mesmo, porque esses dons também é ele, que é presente da vida. E Deus dá a vida para todos nós, através dele. Foi um prazer estar com você nessa aula. Eu espero que todas as coisas vieram a somar e agregar na sua vida. E lembre-se, Deus é o único que dá a vida, não só através da sua palavra, pelo verbo que ele mesmo pensou na eternidade, encarnou naquele tempo, mas esse verbo ecoa através dos nossos tempos até hoje, chegando a mim e a você não só pelo poder da sua palavra, mas pelas ações que continuam através de todo o tempo, por impressionante poder da sua palavra, que é infinita. Então, em nome de Jesus, fique com Deus. Amém.